Amém? Glória a Deus. Queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus capítulo 13, versículo 44. Enquanto você vai abrindo, eu quero fazer menção. Ontem nós tivemos aqui nosso segundo jantar do casamento espetacular. Foi uma grande bênção. Tivemos aqui casais corajosos, né? Foi na hora do jogo da estreia do Brasil na Copa. E nós tivemos aqui 58 pessoas aqui reunidas e nos reunimos aqui para ouvir uma palavra do pastor Júnior, da sua esposa Samanta, pastores ali da Metodista aqui de Medianeira. E foi uma bênção. E parabéns para os valentes que estiveram aqui. Quero agradecer a todos que participaram na organização, na decoração, na arrumação, enfim. Que Deus esteja abençoando a vida de cada um. Mateus 13, versículo 44. Nós estamos falando no mês de junho sobre a tua presença é o meu tesouro. E nós estamos falando sobre algumas parábolas. E hoje nós vamos falar da parábola do tesouro escondido. Então, lá em Mateus 13, 44 diz: novamente, o reino do céu é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu, e por causa da sua alegria, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Você pode fechar os seus olhos mais uma vez? Vamos orar? Senhor, nós oramos pedindo que o Teu Espírito Santo esteja neste lugar, fazendo aquilo que nós necessitamos. Nós precisamos ouvir a Tua voz, mas não apenas ouvir, nós precisamos ser impactados por ela, pela Sua palavra. Afeta as nossas realidades nessa noite, Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a presença de Deus, ela precisa ser tratada como algo valioso. E é isso que Jesus está falando nessa parábola. Não nessa parábola apenas, mas em todas as parábolas, principalmente no capítulo 13, nós vamos encontrar várias parábolas ali. Jesus ele ele traz uma sucessão de histórias, né? Parábolas são histórias, são personagens fictícios, mas que ele usava como forma de passar a mensagem, de ensinar algo, de ilustrar algo. Então Jesus está no capítulo 13, ele está trazendo uma sucessão dessas histórias que ilustram a importância da palavra e da presença de Deus. Ele começa com a parábola do semeador, depois ele fala sobre o joio e o do trigo, a parábola do tesouro escondido, que é a que nós estamos meditando hoje, da pérola escondida. Ele termina falando sobre a parábola da rede lançada ao mar, que nós vamos falar também, inclusive dessas duas aqui, né? Pérola escondida e da parábola da rede lançada ao mar, nós também vamos falar sobre ela. Então Jesus traz uma temática central nessas histórias que ele está abordando aqui. Em todas essas parábolas há um tema central que nós precisamos entender para a gente começar a nossa reflexão. Ele está falando do reino dos céus. Ele começa falando aqui no versículo 44: novamente, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido. Irmãos, como pecadores que nós somos, e eu acredito que você não tem dúvida quanto a isso, eu e você somos pecadores. Então, enquanto pecadores que somos, nós precisamos compreender que o reino dos céus é a nossa maior busca enquanto vivemos aqui na terra. Amém? Nós precisamos entender isso. Há um valor inestimável nessa busca, há um valor inestimável nessa presença, nessa palavra, nessa voz de Deus. E eu quero falar com você sobre isso. Quando nós falamos de tesouro escondido, irmãos, nós precisamos entender que esse tesouro escondido ou escondido, ele nos faz entender que isso representa algo exclusivo. Ele estava escondido, ele não estava exposto, ele não estava ao alcance do olhar de todos que passavam naquele campo. Ele estava escondido, ele estava guardado, resguardado. E mesmo sendo tão valioso, tão importante, ele passava desapercebido. Muitas pessoas passavam, quem sabe, sobre ele, né? Se estava enterrado, se estava escondido em alguma estrutura qualquer. Mas o fato é que
Quem passava perto daquele tesouro escondido, nem tinha noção do valor que ele guardava. Ou seja, se aquele tesouro não fosse encontrado, ele não teria sentido algum. Veja, nós estamos falando da presença de Deus. Toda vez que você ouvir eu falar do tesouro, nós precisamos levar o nosso olhar para a presença de Deus. Ao mesmo tempo que aquele tesouro estava escondido naquele campo, tantas pessoas passavam e não percebiam ele, estavam tão próximos a algo tão valioso. Lá no Salmo 73, que é um salmo de Asaf, ele entra numa crise pessoal. Ele está olhando a prosperidade dos ímpios, e ele está entrando em crise. Por que ele não está prosperando igual os ímpios estão prosperando? Ou seja, por algum momento ele tira os seus olhos da presença. E quem era Asaf? Asaf era um sacerdote, era alguém acostumado à presença de Deus. Não era alguém, um inexperiente nesse quesito. Ele já era alguém habituado à presença, à voz de Deus. Ele lidava com isso no seu dia a dia. E de repente, Asaf, ele deixa de olhar a presença, para a presença de Deus, e ele começa a olhar lá fora, a prosperidade dos ímpios. E isso trouxe crise para ele. Ele está dizendo que os ímpios estão prosperando mais que ele. E ele entra no mérito de questionar todo o tempo que ele se santificou ao Senhor. E ele diz: foi em vão toda a dedicação, toda a minha entrega, toda a minha busca por santificação. É tudo em vão. Então ele está dizendo: não vale a pena a vida com Deus, porque lá fora quem não está servindo a Deus está prosperando mais que eu. Essa foi a leitura de Asaf. Muitas vezes é a leitura que nós fazemos também, sem perceber, até intencional. E Asaf, ele estava praticamente vivendo essa realidade daquelas pessoas que passavam naquele campo, em cima, ao lado, perto daquele tesouro escondido, mas não tinham a percepção do seu real valor. E veja, no caso de Asaf, aquele tesouro passou a ser escondido, mas num determinado momento ele não era escondido, ele era desfrutado. Asaf tinha acesso àquele tesouro, que era a presença de Deus, mas ele permitiu perder a sua experiência, a sua conexão, a sua percepção, a sua sensibilidade da presença de Deus. E ele diz no capítulo 73 ainda, ele fala: quanto mais eu tentava entender, mais confuso eu ficava. E aí ele descreve num momento assim que ele consegue se reposicionar. Então ele diz: até que eu entrei no santuário do Senhor e eu pude entender. E os seus olhos voltam então a perceber, a compreender as verdades, o ambiente, a presença, o valor que a presença de Deus realmente significava para ele. Tudo aquilo que ele tinha vivido, de repente passa a ter sentido novamente. E aí ele escreve no versículo 25 e 26, Salmo 73, versículo 25 e 26. Todos os textos que eu ler aqui, eu estou lendo na versão King James. Salmo 73, 25 e 26 diz: quem tenho eu no céu a não ser a ti? Não há ninguém sobre a terra que eu deseje mais do que a ti. A minha carne e o meu coração falham, mas Deus é a força do meu coração, minha porção para sempre. Asaf, depois de ter a sua crise, Asaf, depois de se perder por algum momento. Você já se perdeu em algum momento? Você já se desconectou da presença de Deus por algum momento? Asaf estava vivendo essa realidade. E acontece com todos nós. Nós somos levados a perder a presença, por N razões. A gente vai falar algumas delas aqui depois. Mas Asaf, ele se reconecta, ele se reposiciona, ele se reaproxima, ele se ressignifica. E ele está dizendo então, depois dessa crise, depois de ele perder a presença, a conexão com a presença, e volta o
os seus olhos para Deus novamente, aí ele consegue raciocinar novamente. E ele está dizendo: quem tenho eu no céu além de ti, a não ser a ti? Então Asaf, ele está dizendo: eu estava olhando a prosperidade do ímpio lá, mas isso, agora eu estou entendendo que isso não tem valor como tem a sua presença aqui no céu. Não há ninguém sobre a terra que eu deseje mais do que a ti. Faz uma perguntinha para você agora aí, você e você. Você é capaz, nós somos capazes de dizer o versículo 25 do Salmo 73? Nós somos capazes de olhar para Deus e não só apenas verbalizar, mas extrair do íntimo da nossa alma, do nosso coração, essas palavras, dizer para Deus: quem tenho eu no céu a não ser a ti? Não há ninguém sobre a terra que eu deseje mais do que a ti. Irmãos, sempre que nós desviamos os olhos da presença de Deus, as seduções da vida cegam os nossos olhos espirituais, e isso vai trazer confusão. E vamos falar a verdade, nós somos bombardeados constantemente por muitas propostas sedutoras. Constantemente nós somos lançados a uma enxurrada de propostas, de tentações, de seduções, para nos roubar da presença. E existe algo no reino espiritual acontecendo em pleno fervor, e a gente precisa entender isso, que a guerra é no reino espiritual. Há uma tentativa de Satanás em roubar o meu coração, o seu coração, a minha mente e a sua mente, para que nós deixemos de contemplar a presença de Deus e passemos a contemplar aquilo que o mundo oferece. Essa é uma constância, e é preciso, portanto, manter o coração atento, os olhos abertos, a percepção espiritual aguçada sempre, em todo tempo, para que nós não sejamos capturados pelas seduções, como Asaf foi capturado por um momento. Nós precisamos encontrar na presença de Deus o nosso maior tesouro. Agora, existe uma diferença entre dizer que a presença de Deus é o nosso maior tesouro e viver como considerando ela como, sim, o verdadeiro e maior tesouro da nossa vida. Existem duas diferenças. São abordagens diferentes. Gostamos de vir para este ambiente e aqui nós declararmos que amamos a presença, que nós desejamos a presença. Mas sabe qual que é a prova que nós podemos e devemos fazer constantemente? Para saber, não se o irmão, mas para saber se eu e você com você, se nós de fato amamos a presença ao ponto de tê-la como o nosso maior tesouro. Aqui cabe uma simples pergunta: onde é que está o meu coração? Isso vai esclarecer tudo. Porque nós podemos estar nesse lugar e nós podemos dizer e cantar e até nos emocionar, dizendo: Senhor, a tua presença é o meu tesouro, eu encontrei o meu tesouro. A gente canta, mas a gente precisa fazer um retrospecto, a gente precisa voltar e começar a fazer algumas comparações. Aonde é que está o meu coração? Em quais coisas? Em quais prazeres? Em quais ambientes? Com o que o meu coração pulsa mais forte? Mateus capítulo 6, versículo 21 diz: pois onde estiver o vosso tesouro, ou seja, aonde estiver aquilo que tem real valor para você, para nós, ali estará também o vosso coração. A gente precisa olhar para dentro para o nosso coração e ver e encontrar as nossas convicções.
Então a gente começa a perceber, começa a entender e lembrar com o que você tem gastado a sua energia, o seu tempo, o seu recurso. Onde você tem colocado isso? Abre a sua conta do Instagram, não precisa fazer isso agora, mas a hora que você chegar em casa, abre lá o teu Instagram, tua rede social, começa a ver, a rever o conteúdo que você tem acessado. Se nós abrirmos o seu store agora lá, o que está lá? O que você tem compartilhado? O que você tem visualizado? O que você tem curtido? O que você tem repostado? Teu coração está naquilo. O nosso coração está naquilo. Onde é que você tem colocado o seu dinheiro? Teu coração está naquilo. Com o que você e eu temos gasto o nosso tempo? O nosso coração está naquilo. Com o que o nosso coração pulsa mais forte? É ali que está o nosso tesouro. Pelo que os nossos olhos estão brilhando ultimamente? Ali está o nosso tesouro. Você entende que existe uma distância muito grande entre dizer algo e viver algo? Você entende que aqui nós vamos nos deparar com uma cruel realidade, que nós estamos muito aquém daquilo que nós ainda cantamos e verbalizamos e falamos muitas vezes? Nós vamos nos deparar com situações tão simples. O amor é atestado com atitudes. Sexta-feira, eu e a Silvana, a gente ministrou num jantar de casais lá da Assembleia de Deus do bairro Condá. Ontem foi o nosso jantar aqui na igreja, e em todos eles a mensagem central foi justamente essa: o amor ágape, o amor que se sacrifica, o amor que se entrega, o amor que se doa. Ou seja, é o amor que é descrito em atitudes e não em palavras. É o amor que é revelado, que é expressado em ações, é demonstrado com atitudes. Porque um amor nesse nível é um amor profundo. O amor que muitas vezes nós achamos que é profundo tem se revelado muito raso, na verdade, superficial. Muitos de nós estamos vivendo como aquelas pessoas que caminhavam por aquele. Essa é a grande mensagem, irmãos. É uma das grandes mensagens desse texto. Nós todos estamos percorrendo esse campo onde a presença de Deus está, onde o tesouro está escondido. Mas muitas pessoas não estão percebendo, não estão encontrando, não estão descobrindo, não estão desbravando, não estão preocupadas, não estão gastando a sua vida por aquilo, não estão se entregando por aquilo, estão frias, estão alheias, estão distantes, não se importam. E esse é um sinal dos últimos dias. A Bíblia fala sobre esses últimos dias, de que o amor de muitos esfriaria. É nesse contexto que a Bíblia está nos fazendo enxergar de que estamos num ambiente como esse. Aqui está o tesouro, está aqui, a presença está aqui. O grande valor que é a presença, a voz, a palavra de Deus estão aqui. Mas muitas pessoas não estão descobrindo esse tesouro, não querem esse tesouro, não almejam esse tesouro, não desejam, não são apaixonadas. Pior, evitam, fogem, fazem planos para não estar perto, para não estar presentes. Irmãos, eu preciso compartilhar com você, como pastor, e as conversas que a gente tem com outros colegas pastores. Essa é uma triste realidade que está presente na igreja hoje, nesses últimos dias. E eu falo da igreja em geral agora. Nós nos tornamos uma igreja que não é apaixonada pela presença. Nós nos tornamos uma igreja que não gosta de orar. Nós nos tornamos uma igreja que vibra pelo movimento e pelo barulho, mas não vibra pela presença, não se apaixona pela presença, não reconheceu na presença
o seu real tesouro. Essa é a realidade da igreja nesses dias. Ainda em Mateus 13:44, aquele homem, ele acha aquele tesouro escondido. Aí o que ele faz? Ele vai e vende tudo o que ele tinha para comprar aquele campo. Porque comprando aquele campo, ele estaria assegurando o tesouro. Ele está dizendo: se esse campo for meu, esse tesouro também será meu. Irmãos, aquele homem, ele se mobiliza num nível extremo, extravagante. Ele vai, depois de ter descoberto aquele tesouro, ele vende tudo o que ele tinha. É preciso pesar a profundidade desta expressão, tudo o que ele tinha. Ele não deixa sobrar nada, ele emprega tudo o que ele tinha para ter aquilo que ele acabara de descobrir, aquele tesouro. Por que Jesus está contando isso? Por que Jesus está contando essa história nesse nível? Porque ele está ensinando para aqueles discípulos, aqueles ouvintes desse momento aqui, desse episódio, mas para nós ainda hoje, que a sua presença vale mais do que tudo o que nós temos. Aqui nós nos deparamos com um choque de realidade, porque nós olhamos para essa possibilidade de ter que considerar tudo que nós temos menos valioso do que a presença. E aqui muitos têm entrado em crise, porque não estão dispostos sequer a reconhecer, que dirá a abrir mão de que tudo que tem não tem o valor se comparado à presença de Deus, o verdadeiro tesouro. O primeiro pensamento que vem aqui é o jovem rico. Pastor, tenho medo de pensar essas coisas, porque vai que Deus, ele lê o meu pensamento e Ele vai pedir tudo que eu tenho. Meu irmão, Ele já sabe o que está no teu coração, no meu e no seu coração. Ele já sabe. Ele já sabe quais são as orações que nós evitamos fazer. Ele já conhece as nossas intenções. Ele está vendo a gente aqui, levantando as mãos, chorando e nos emocionando na presença dEle, aqui no culto, no louvor. Mas Ele sabe das nossas reais intenções. Ele já sabe aonde que está o nosso tesouro. Ele já sabe aonde nós estamos colocando o nosso coração, aonde nós estamos e com o que nós estamos gastando a nossa vida. Você e eu muitas vezes pensamos que nós enganamos a Deus. Nós não nos enganamos. Nós cantamos uma canção que Ele já conhece até, perdão, até as nossas intenções Ele já conhece. Ele já conhece. Ele já sabe. O vender tudo nessa parábola posiciona as coisas na sua devida escala de importância da vida. Não está dizendo que o que ele tinha não era importante, mas ele está dizendo que ele fez uma leitura. Tudo que eu tenho não se compara ao que eu acabei de encontrar. A leitura é muito simples, meu irmão. Você sabe por que às vezes nós não chegamos a essa conclusão? É porque nós ainda não descobrimos o verdadeiro tesouro. Então as outras coisas, tudo que temos e construímos, ainda tem um valor significativo para nós, ao ponto de representar ou nos fazer ponderar, pensar, considerar. Jesus, ao contar essa parábola, está nos levando ao confronto. Ele está nos fazendo pensar.
pensar aquilo que traz desconforto para mim e para você. E Jesus está falando para mim e para você, é bem aquilo lá mesmo que você não tem tido disposição de entregar, que eu quero que você entregue. Eu repito, não se trata de pecar ao ter coisas, não tem nada a ver com isso. A questão não é essa. Em nome de Jesus, que todos nós aqui sejamos materialmente prósperos, amém? Em nome de Jesus. Mas não é o assunto aqui, o tema central não é isso. Está falando do reino. Está dizendo que o reino dos céus é mais importante do que as coisas materiais e palpáveis e que vão ficar aqui quando nós partirmos. Então o vender tudo define ou posiciona as coisas numa escala de importância, coloca tudo em seu devido lugar, e a partir da descoberta daquele tesouro, as prioridades sofreram ajustes na vida daquele homem. Então até ele encontrar o tesouro, eram outras coisas que ele tinha, que tinham um real valor na sua vida, mas quando ele encontra aquele tesouro escondido, tudo muda, as prioridades mudam, porque ele encontra algo que era mais valioso de tudo aquilo que ele havia conquistado e adquirido e acumulado. E ele olha para tudo isso e ele fala assim: vale a pena eu vender tudo, pegar o dinheiro da venda desse tudo e comprar aquele campo, porque aquilo que eu descobri é muito mais importante. Meu irmão, essa é a percepção que eu e você precisamos descobrir quanto à presença de Deus. Ela vale mais do que tudo. Eu posso abrir mão de tudo que eu tenho, eu só não posso perder a presença de Deus. Eu sei, esse é um discurso difícil de aceitar e praticar. Eu sei, eu concordo com você. Tudo que aquele homem tinha deixou de ter o seu valor. Ele abriu mão de tudo que ele tinha. Ele reconheceu. Ele reposicionou, isso aqui agora não é mais prioridade na minha vida. Agora, a prioridade na minha vida é aquele tesouro que eu escondi. Eu vou viver por ele, eu vou gastar minha vida por ele, eu vou investir tudo que for possível, tudo que estiver ao meu alcance, para ter aquele tesouro. Ah, meu irmão, nós como igreja, nós precisamos apontar para este lugar. E entender que a presença é algo que precisa representar um valor nesse nível na nossa vida, ao ponto de dizer, como o salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu tenho alegria na presença, eu tenho alegria na casa do Senhor, eu tenho alegria em ouvir a voz de Deus, eu tenho alegria em estar na sua presença, eu tenho alegria em ler a sua palavra, eu tenho alegria em orar ao Senhor, em jejuar. Eu tenho alegria nessas coisas, não mais nas coisas que eu tenho, nas coisas materiais. O apóstolo Paulo, ele foi muito radical. Porque o apóstolo Paulo, ele teve essa mudança na sua vida. Um homem extremamente culto. Se você fizer um estudo até superficial nas cartas do apóstolo Paulo, você vai ver pelo linguajar que ele utiliza na escrita das suas cartas, é completamente diferente de alguns evangelhos, por exemplo. Um vocabulário culto, profundo. Às vezes você está lendo, você tem que reler para entender o que ele está dizendo, porque tratava-se de alguém extremamente instruído. Mas um dia Paulo encontra Jesus, e aí ele tem essa experiência que o homem da história de Jesus teve. Ele encontra algo que tinha maior valor na sua vida. Ele encontra Jesus. Aí ele escreve lá em Filipenses capítulo 3, versículo 8: e na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Paulo está olhando para tudo aquilo que ele havia experimentado, os privilégios, os diplomas, e ele está dizendo: é tudo cocô de cavalo.
Você tem noção disso? Há um radicalismo na expressão de Paulo. É claro que tem um valor você se formar, você estudar, você fazer uma faculdade, uma graduação, uma pós, enfim, e ir aprofundando, você ter o diploma, isso tudo é conhecimento, é super válido, é necessário. Mas Paulo, ele ressignifica a sua vida. Paulo, ele encontra algo que faz tudo isso perder sentido. Ele está olhando para tudo que ele havia conquistado e falou: isso aqui é cocô de cavalo, é esterco, se comparado ao que eu encontrei. Quando a gente vai lá para o episódio do jovem rico, Mateus 19, 21 e 22, nós vamos encontrar uma similaridade entre Mateus 13, versículo 44, que foi o texto que nós lemos no começo, que é o que embasa a palavra de hoje. Olha só, Mateus 19, 21 e 22. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai e vende o que tu tens e dá aos pobres, e tu terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Mas o homem jovem, ouvindo essa palavra, foi embora triste, porque ele tinha muitas posses. Você percebeu a similaridade dos dois textos? Entre a parábola de Jesus, entre aquele homem que encontra aquele tesouro, ele vai lá e vende tudo. E aqui nós estamos encontrando uma ação da vontade, é uma decisão espontânea. Jesus está conversando com o jovem rico, e o jovem rico, ele é rico e ele é religioso, e ele está tentando encontrar algumas respostas, apesar da vida que ele levava. Então ele vai para Jesus, e a grande dúvida do seu coração era a vida eterna, porque ele vivia essa vida rica e uma vida religiosa, mas ele não tinha certeza da salvação. Então ele vai para Jesus perguntando: Senhor, como que eu posso garantir a vida eterna? Aí Jesus dá as coordenadas para ele. Aí é o resumo aqui da história, tá? Se você quer ser perfeito, vai e vende o que você tem e dá aos pobres, e tu terás um tesouro no céu. Irmãos, ser perfeito, a gente já falou sobre isso, acho que até domingo passado, mas eu vou repetir. O que é ser perfeito? É ser íntegro, ou integral, é amar a Deus em tudo. Mateus 22, versículo 37. Alguns mestres da lei foram interpelar Jesus: mestre, qual é o principal mandamento? Jesus responde: tu amarás o Senhor teu Deus de todo coração, e de toda a sua alma, e de toda a tua mente. Integral. Isso é ser perfeito. A tradução da palavra perfeição aqui é isso, é íntegro, é amar a Deus com tudo. Sabe, irmãos, muitas vezes nós dizemos amar a Deus, mas na verdade nós estamos ao mesmo tempo amando outros deuses, ou outras coisas, ou outros tesouros, ou outros prazeres. Estamos tendo alegrias com outros prazeres, que não Deus, que não na sua presença. É isso que Jesus está falando para o jovem rico. Jesus não está dizendo, de novo, não é pecado você ser rico. O pecado é você colocar a sua riqueza acima do amor a Deus. Essa é a mensagem que Jesus está dizendo para aquele jovem. Está contando naquela parábola do tesouro escondido, e a palavra que ele está tentando falar à sua igreja nesses últimos dias, para mim e para você, tentando nos chamar a atenção. Nós precisamos avaliar o amor que nós declaramos ter por Deus, e perguntar se nós o amamos conforme esse texto está ensinando. Esse texto aqui de amar a Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de toda a tua mente. Meu irmão, não sobra nada aqui. Amar a Deus com o coração, com a alma e com a mente, é entendimento, é com as emoções, é com a vida toda. Não sobra nada aqui, não resta nada. E esse é um grande equívoco
que nós cometemos pensando que nós podemos estar aqui neste lugar, nesse lugar da presença de Deus, mas amanhã eu posso estar num outro ambiente, onde a presença de Deus não está lá, e achar que isso é válido, é aceitável. Não é aceitável, porque o amor exigido e esperado de mim e de você é um amor integral, é um amor íntegro, perfeito, completo. É um amor que se entrega, que faz nos entregarmos a Ele completamente, integralmente, não parcialmente, porque Deus não negocia isso. Por mais que eu e você achamos que sim, Ele não negocia isso. Então a questão é que nós precisamos olhar aonde eu estou, ou a quem, ou ao que eu estou me entregando, além de Deus. Novamente, Mateus 13:44. E ele diz: o reino do céu é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. E por causa da sua alegria, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Olha só, por que ele vai e vende tudo? Por causa da sua alegria. Alegria é o álibi para nós tomarmos certas decisões, é o combustível da nossa convicção, da nossa decisão, da nossa posição junto ao Senhor. A alegria em ter encontrado a presença, em ter encontrado a voz, em ter encontrado a palavra. A alegria nos move a fazer coisas, a abrir mão de coisas, a tomar decisões, para que nos mantemos na presença, assegurando a presença, como que dizendo: eu não perco essa presença por nada, eu não perco ela por nada, eu não abro mão dela por nada. Aquele homem se alegrou, porque ele encontrou aquele tesouro, e porque ele se alegrou, ele foi lá e vendeu tudo, para comprar aquele campo, para ter aquele tesouro, para não perder aquele tesouro. Nós precisamos descobrir essa alegria, meu irmão. Nós precisamos descobrir. Nós temos conversado com algumas pessoas da liderança da igreja. É preciso descobrir a alegria da presença. Eu confesso para você que num dia como hoje, olhar tantas cadeiras vazias é um reflexo de uma alegria que se perdeu ou que não foi encontrada. Eu confesso para você que ver irmãos negociando a presença, a experiência com a presença, por tantas outras coisas tão banais, traz crise para um pastor. Você não tem noção. Você não tem noção o que é um pastor em crise, quando vê algumas escolhas, e cabe a nós, o nosso papel é só pregar, e ensinar e discipular, e às vezes chorar, porque muitas pessoas têm de forma declarada, assumido as suas escolhas. Não é o que eu quero, não é o que eu desejo para a minha vida, não é esse nível de busca que eu quero. Aquele jovem rico, ele foi para a pessoa certa, ele foi para Jesus. Só que ele foi para Jesus com um limite estabelecido. Eu vou até aqui. Se ele me pedir para ir além, eu não vou. E ele permaneceu, mesmo ele tendo ouvido de Cristo o que deveria fazer. E ele perdeu a chance de desfrutar da verdadeira alegria. Sofonias capítulo 3 versículo 17 diz, eu já quero chamar o pessoal do louvor: o Senhor teu Deus no meio de ti é poderoso, Ele salvará e se deleitará em ti com alegria, Ele descansará em seu amor e se alegrará em ti com cânticos. Meu irmão, eu e você,
nós precisamos descobrir uma alegria que nós não conhecemos ainda. A alegria da presença de Deus. Eu dizia que nós temos conversado com algumas pessoas, e Deus tem nos despertado a iniciar, a desbravar uma busca mais profunda pela sua presença. Uma das palavras que mexeu muito comigo, e eu preguei recentemente, eu falei sobre a arca da aliança. Aquela arca ficou na casa de Abinadab, né? Abinadab, 20 anos. 20 anos diante da presença, sem que essa presença, aquele tesouro, provocasse qualquer efeito na realidade daquela casa. Mas bastou 3 meses para aquela arca ficar na casa de Obed-edom, para que aquela casa fosse completamente afetada e transformada. E algo que eu não falei na pregação, quando eu preguei sobre isso, é que quando a arca é retirada da casa de Obed-edom, Davi leva a arca de volta para Jerusalém, o lugar da presença de Deus. Ele resgata, ele restaura a presença de Deus sobre a nação. Obed-edom vai atrás da presença. Obed-edom vira porteiro do templo. Você vai ver na narrativa, você vai encontrar relatos de Obed-edom de novo. Aonde estava a presença, Obed-edom estava lá. Você não ouve falar sobre Abinadab, mas você ouve falar sobre Obed-edom. A arca é tirada da sua casa, mas Obed-edom está lá. Aonde a presença estava, Obed-edom estava atrás da presença. Será que nós não perdemos a paixão por essa presença? Será que nós deixamos de vibrar o coração, de brilhar os olhos por essa presença? Será que não nos acostumamos com uma vida tão medíocre, longe da presença? Nós falamos sobre casamento sexta, ouvimos aqui ontem, e é uma realidade que nós temos visto dentro dos casamentos. O diabo tem apresentado propostas medíocres e muitas pessoas estão aceitando isso. Realmente é isso que eu fui chamado para viver dentro do meu casamento, dentro da minha casa, na minha família, com os meus filhos. Não, é preciso se revoltar contra essas realidades medíocres e entender que há algo mais profundo a ser desbravado e conhecido. E quando se trata da presença de Deus, é da mesma forma. Muitas vezes nós estamos apáticos, nós nos tornamos frios. Quando se fala em sala de oração, muita gente sente um arrepio, foge. Às vezes fica tentando apresentar uma desculpa para não estar aqui presente, porque nós temos repulsa da presença, e não paixão, e não alegria, e não prazer pela presença de Deus. E misericórdia de nós. E misericórdia de nós. E eu não estou julgando você, eu estou me incluindo também neste perfil. É uma guerra, meu irmão. Nós precisamos entender o que é importante, o que é inegociável na nossa vida. A final da Copa do Mundo vai ser no dia 19 de julho, eu acho. É isso? 19 de julho. Eu acho que é 19 de julho. Às 16 horas. Eu não sei se o Brasil vai estar lá. Falando bem a verdade, bem difícil de estar lá. Eu quero que esteja lá. Sou brasileiro, eu torço. Eu gosto de assistir jogo. Estou assistindo todos os jogos da Copa que é possível. Sento lá com o Pedro, com o Lael. O Felipe não gosta de futebol. Gosto de assistir, eu gosto de assistir. Mas ontem eu estava aqui com a minha esposa, ouvindo a palavra de Deus, no dia da estreia da seleção. No dia da final da Copa do Mundo, vai ser às 16 horas. Mas se fosse às 19 horas, se o Brasil estivesse lá, nós estaríamos aqui. Porque a presença, a experiência com a presença é maior do que uma experiência de ter o Brasil na final da Copa do Mundo e assistir isso. Por mais que isso seja muito válido, por mais que seja uma alegria, é um prazer, eu gosto disso, mas isso não está no mesmo nível do que a presença de Deus representa, ou deve representar para nós.
Sabe, meu irmão, repito, existe uma distância muito grande entre dizer que amamos a Deus e provar que nós amamos a Ele, demonstrar que nós amamos a Ele. Existe uma distância. Então, aí tem um momento que o seu líder, o seu pastor, as pessoas de influência sobre a sua vida, elas vão ter um limite. E você percebe que na vida do jovem rico, Jesus teve um limite, imposto pelo próprio jovem rico. E nós, sem perceber, nós também estamos impondo um limite a Deus, dizendo para Ele: Deus, o Senhor tem acesso até aqui, daqui para frente, não. Mas daí você percebe que nós estabelecemos um território, delimitamos uma fronteira, e dizemos para Deus: Deus, até aqui o Senhor vai, daqui adiante o Senhor não tem acesso. Mas ao mesmo tempo, nós criamos expectativas muito grandiosas quanto ao que Deus deveria fazer nas nossas vidas. Aquele que negocia a presença é um forte candidato a estar sendo atendido num gabinete pastoral. Aquele que prefere assistir o jogo da Copa do Mundo e não estar nesse lugar é um forte candidato, daqui alguns meses, dias, semanas, anos, estar sendo atendido num gabinete pastoral. Pastor, eu estou em crise. Meu irmão, é preciso entender. Vai chegar um momento em que eu e você, nós deveremos fazer as nossas escolhas. Você consegue contemplar isso nesse contexto da parábola do Mateus 13:44? O tesouro estava escondido, o homem descobre, ele não sai falando aos quatro cantos: eu encontrei um tesouro. Ele fica quieto. É o momento dele, é a experiência dele, é a decisão dele. Ele vai e vende tudo. Escuta, fulano, por que você está vendendo tudo? O que aconteceu? Não, eu quero vender tudo. É a minha experiência. Ele está pensando. Quem está comprando e quem está vendo aquela negociação está perguntando: cara, o que deu? O que aconteceu? Mas ele lá no coração dele, ele está pensando: eu sei por que eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso movido por uma alegria indescritível. Ah, que alegria em ter encontrado essa presença, esse tesouro, esse tesouro de valor inestimável. Ele está lá com ele, na experiência dele, na intimidade dele, ele com ele Deus, ele está lá. Eu sei o que eu quero, eu já tomei a decisão, eu sei. Se eu começar a explicar aqui o porquê que eu estou vendendo e o que eu vou comprar com isso, as pessoas vão me criticar, então eu vou ficar quieto. Meu irmão, é bem assim mesmo. Tem pessoas que não vão entender as nossas decisões, tem que ficar dentro de uma intimidade, de uma particularidade. Eu e Deus, é você e Deus. Eu sei por que eu estou fazendo isso, eu sei por que eu estou fazendo essas escolhas, eu sei por que eu estou deixando de assistir jogo da seleção pela igreja, eu sei por que eu estou deixando de frequentar alguns lugares para estar no culto, para estar na célula. Eu sei por que eu estou administrando meu tempo, para ter mais tempo para ler a Bíblia, para ter mais tempo para orar, para ter mais tempo para jejuar. Eu sei por que eu estou fazendo isso. Eu sei. Eu descobri algo valioso. Ah, eu amo a Deus, eu amo a sua presença, mas basta dar uma esfriadinha, basta cair uma chuvinha, para que as nossas convicções se esvaiam tão facilmente. Quero convidar você a ficar de pé. O nosso chamamento, nosso convite, ou o convite a nós, não é para ter uma experiência com pessoas. Nós precisamos deixar de ter experiência com o pregador do YouTube, do Instagram. A pregação do Instagram é um perigo terrível. Tem muita coisa boa lá, mas tem muita coisa fora de contexto também. Tem muito corte, tem muita palavra fracionada.
tudo por engajamento, visibilidade. Nós precisamos ter uma experiência com o Senhor. Você não é chamado a ter uma experiência com o pastor, com o seu líder. Você é chamado para ter uma experiência com o Senhor, com Deus. Fecha a porta do seu quarto e tenha uma experiência com o Senhor. Não tem nada de mirabolante, não tem nada de diferente, é simples assim. É simples assim. E por mais que isso possa parecer algo não tão desejável e prazeroso, e talvez isso possa não representar uma alegria num primeiro momento, mas eu quero desafiar você: desbrave isso, porque você vai descobrir uma presença e uma alegria que você não conhece e não vai conhecer com nenhuma outra experiência na sua vida. Aí você vai entender o que fez Paulo olhar para tudo aquilo que ele havia conquistado e considerar aquilo como esterco. Você vai entender a parábola do tesouro escondido, que fez aquele homem vender tudo que ele tinha e comprar aquele campo para assegurar o seu tesouro. Você vai entender o que Jesus estava falando para o jovem rico. Você vai entender o que fez Davi oferecer todos aqueles animais de sacrifício a cada 6 passos, ou seja, dava 3 metros. Eles caminhavam 3 metros, eles paravam tudo para oferecer as ofertas, os animais em sacrifício ao Senhor. Você vai entender por que Obed-Edom, depois que a arca saiu da sua casa, ele foi atrás dela, ele foi atrás da presença, ele foi em busca, ele foi lá, virou porteiro do templo. Você nunca vai entender isso se você tiver uma vida só, uma vida religiosa, sentando aqui domingo à noite e ouvindo qualquer um que vem aqui na tribuna falar. Você precisa sair daqui, fechar a porta do seu quarto e você ter uma experiência profunda com o Senhor. Eu quero orar com você. Irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias. A igreja de Cristo está por ser arrebatada aos céus. A pergunta é: como é que eu e você temos a expectativa de passar a eternidade com alguém que nós não conhecemos, com alguém que nós não amamos, com alguém que nós não colocamos o devido valor, com alguém que nós não reconhecemos como sendo o nosso maior tesouro? Nós precisamos colocar o nosso coração diante do Senhor nesta noite. Eu entendo que a igreja de Cristo na face da terra, ela precisa encontrar um lugar de arrependimento quanto à forma que tem lidado com a presença de Deus. Nós ainda precisamos avançar e aprofundar o nosso amor por essa presença, por esse tesouro que é a presença de Deus.